Boa noite a todos do programa Espiritismo e Vida. Nós estamos nesse domingo à noite, 20 horas, dando sequência ao estudo de um livro, e é o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, com muita alegria, aos domingos, 20 horas, o programa Espiritismo e Vida, além de vários outros programas, né, que tem na rede, mas esse em especial, eu fui convidada, faço parte dos estudos, estamos na sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, então, meu agradecimento pelo convite, a boa noite aos amigos que estão sintonizados agora, 20 horas, né, no domingo, dia 17 de dezembro, mas também dando aí as boas-vindas, o bom dia, o boa tarde, o boa noite, para aqueles que forem assistir em outro momento. O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou aqui do lado, viu, gente, com as minhas colinhas, com meus livros. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra, das 5 obras da codificação de Kardec. E nós estamos no capítulo Sede Perfeitos. O capítulo Sede Perfeitos é o capítulo 17. E hoje foi selecionado para mim, no nosso roteiro de estudos, né? Estudar a parábola do semeador. Então, quem tiver aí o Evangelho, o item 5 e o 6 é o que nós vamos estudar e refletir. Com as bênçãos de Deus, dos amigos espirituais, de todos esses nossos amigos que nos acompanham nesse trabalho de divulgação do Evangelho e divulgação do Espiritismo através das redes sociais, do YouTube, de várias redes. Isso congrega, une e fortalece o ensinamento do Evangelho. Mas, falando em Evangelho, falando em fortalecer o movimento do Evangelho, eu queria perguntar para vocês como que vocês se sentem em termos de terrenos. Nós estamos falando da parábola do semeador. Aqueles que já ouviram falar, já leram, já estudaram, e sempre vai ser tempo de ler e reler e repensar a parábola. Mas aqueles que estão começando, às vezes, os estudos do Evangelho, não sei se vocês já refletiram, já ouviram falar em terra boa, em terra à beira do caminho, em terra de pedregal e em terra de espinheiros. Hoje é isso que nós vamos refletir. Que tipo de solo nós estamos sendo? Beira do caminho é aquele que é indiferente, que é imaturo para o Evangelho. O solo pedregoso é aquele de entusiasmo fácil, mas que depois não tem raízes e seca. É aquele do comodismo, é aquela pessoa de vícios arraigados, que não querem empreender a reforma e mudar os hábitos. Nós temos os espinheiros, que conhecem o Evangelho, admiram o Evangelho, mas são demasiado presos às coisas materiais, não renunciando aos tesouros terrestres. E aí nós temos a terra boa, é aquele adepto sincero, que persevera, tropeça, mas volta a levantar os joelhos desconjuntados, como diz Paulo de Tarso. Isso que eu estou falando é o estudo que o Rodolfo Caligares faz nesse livro. Parábolas evangélicas são livros bem antigos, bem clássicos, todas as parábolas do Cristo estudadas aqui. E a primeira é a parábola do semeador, né? E aí, a parábola do semeador, ela é narrada pelos 3 evangelistas, que são conhecidos como os evangelhos sinóticos. O evangelho de Marcos, discípulo de Pedro, né, de Mateus, discípulo direto de Jesus, e Lucas, que foi discípulo e muito amigo de Paulo, de Tarso, e também dos primeiros cristãos. Esses 3 evangelistas contam a parábola do semeador. Então, eu vou deixar a referência
né, que é sempre bom a gente ter, se a gente tá com a Bíblia, tá com o Novo Testamento, Mateus, capítulo 13, os versículos de 1 a 23, Jesus narra essa parábola, Marcos, o capítulo 4, versículos de 1 a 20, e Lucas, o capítulo 8, os versículos de 4 a 15. Eu fiz um resumo aqui para a gente já falar, opa, então é disso que nós vamos falar hoje. Eu lembro daquilo, do espinheiro, da terra boa, da pedra, de não ter raízes, das aves virem comer, porque foi jogada à beira do caminho. Então a gente começa a lembrar disso. Mas vamos na fonte, a gente tem que sempre ir na fonte primária, e aí a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu vou fazer a leitura, peço paciência, né? Porque a gente tem que ir reviver aqui o Evangelho. Então, o que conta? No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca a passagem de Mateus. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque crescia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Mateus, o capítulo 13, de 1 a 9. Então, o que nós somos? Né? Qual terreno somos nós? Essa que é a grande questão dessa pesquisa, dessa passagem. Lembrando que a semente é o Evangelho de Jesus. As diferentes terras são as diferentes faixas evolutivas em que nós nos encontramos. O semeador é Deus, nosso Pai, que enviou Jesus para ser o guia e modelo da humanidade. Então, Jesus é nosso irmão, governador do planeta Terra, um espírito muito, muito mais evoluído, um espírito puro, já pertencente à comunidade de espíritos eleitos, e ele que cocriou a Terra. E ele que cuida de nós no momento certo da nossa maioridade. Ele veio até a Terra, né? Então, ele veio até aqui, e aí nós temos, então, o Evangelho de Jesus. Só que essa semente, que é o Evangelho de Jesus, ela vai caindo em diferentes tipos de solo, porque nem todos nós estamos no mesmo estágio evolutivo. Existe uma desigualdade de aptidões, desigualdade de merecimento, porque cada um de nós vive há mais ou menos tempo e tem feito melhor ou pior uso do nosso livre-arbítrio. Mas o que é importante a gente saber? Todos chegaremos. Todos seremos terra boa. Mas eu não tenho que preocupar se o meu vizinho é espinheiro, se está deixando à beira do caminho. Qual terra eu tenho ofertado para a semente do Evangelho, que é espalhada a todo momento? Porque nós vamos ver que o semeador está sempre saindo. Eis que ele saiu a semear. Então, nós temos que estar atento em o que somos, né? O que estamos aí fazendo da nossa semeadura, acolhendo essa semente, né? Então, a gente já fez um resumo aqui do que o Rodolfo Caligares fala, né? Nós estamos sendo indiferentes, imaturos, conhecemos o Evangelho, mas ainda ficamos muito presos às coisas materiais, temos vícios arraigados, temos o entusiasmo, mas não cria raiz. Isso tudo que a gente vai refletir junto. A gente vai refletir junto sobre todas essas questões, ok? E também sobre outras questões também. Então, estou cheia de livro aqui para a gente conversar junto, né? Bom, aí o que a gente vai falar? Então, só para organizar com vocês aqui. Nós vamos falar
do sair a semear, o que é sair, a multidão estava de pé. Vamos falar das partes que caíram à beira do caminho, as que caíram nas pedras, as que caíram entre espinhos. Vamos falar da terra boa e encerrar, né, com o terreno do nosso coração. No Evangelho segundo o Espiritismo, Mateus continua com a explicação. Jesus explica essa parábola do semeador. Então, aí mais um minuto da atenção de vocês, eu vou voltar aqui para o Evangelho e vou ler aqui o restante. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, presta atenção e em que ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Então, é isso que Jesus fala e ele ainda explica. Então, está muito claro, né? Então, resta a gente só entender um pouquinho, refletir sobre que terreno nós temos sido. Então, Allan Kardec, ele pega e faz os seus comentários acerca de cada passagem do Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, e também coloca mensagens dos espirituais. Então, sempre tem a passagem do Evangelho, a posição de Kardec fazendo esse estudo do Evangelho, e uma parte que é as instruções dos espíritos. Então, até o próximo estudo vai ser justamente textos baseados em instruções dos espíritos. Então, fiquem sempre conosco aqui aos domingos, 8 horas da noite, compartilhem com os amigos, curtam, né? E divulguem o Evangelho, porque é um estudo muito bom. Aí, o que o Kardec vai falar? Então, eu não vou trazer as instruções dos espíritos, que vai ficar para o companheiro da semana que vem, mas aí vamos ver o que Kardec fala. Qual é a interpretação de Allan Kardec desse texto evangélico? Então, Kardec diz assim: a parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do evangelho. Então, são várias formas. Nós estamos aqui, nós escutamos o evangelho, cada um vive uma situação e cada um reage às situações da vida. Às vezes são iguais para uma pessoa, são iguais para várias pessoas e cada uma reage, acolhe, compreende, entende de uma forma. E a gente não pode julgar nem condenar, nós temos que ver como está o meu terreno. Então, quantas pessoas há com efeito para as quais não passa o evangelho de uma letra morta e que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acha simbolizados nelas que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não veem do que os fatos curiosos? Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de as terem ouvido se conservam tão frios e indiferentes quanto eram antes? Os que reconhecem muito bons conselhos e os admiram, mas para serem aplicados para os outros, não para si. A gente sempre não está numa palestra e fala, ai, fulano tinha que escutar isso. É para a gente escutar. O fulano tem o momento dele, né? Aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos. Então, Kardec vai falar, ele já havia desenvolvido esse tema no Livro dos Médiuns, que é o segundo livro. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e Evangelho segundo o Espiritismo. O Livro dos Médiuns começa justamente com uma tese de Allan Kardec sobre a espíritos. Ele vai fazer uma tese maravilhosa de pedagogo, estudioso e um homem da ciência, um homem do bom senso, da pedagogia.
e ele vai falar do método, né? Ele fala do maravilhoso do sobrenatural, ele faz a questão se há espíritos, né? Então ele já começa perguntando, né? Há espíritos? Então é muito bonito esse começo, né? Essa primeira parte do Livro dos Médiuns. E aí é justamente nessa parte que justamente estava Paris fervia, né? Nos salões parisienses com as mesas girantes, todos querendo questionar e cada um dar o seu diagnóstico, fazer o seu levantamento do que seria. Né? Em toda a Europa, vários físicos, estudiosos, homens das ciências, todos eles querendo comprovar que era fraude, ou comprovar que era impossível, ou querendo dar o seu ponto ali, o seu apontamento. Um deles foi Allan Kardec, né? E aí ele é o missionário. Allan Kardec encontra com pessoas que estavam, né, muito entusiasmadas e fala: você precisa ir lá conhecer, você tem que conhecer as mesas, você tem que ver, você um dia será um dos nossos. É muito legal a gente estudar a biografia de Kardec para ver como que as coisas vão se encadeando, né? E se encadeia na vida de um missionário igual Allan Kardec, não vai deixar de encadear na nossa vida. Todos temos missões. Não de uma terceira revelação igual Allan Kardec, mas temos as nossas missões circunscritas e de acordo com o que os nossos ombros conseguem carregar. Allan Kardec, Emmanuel diz que é um dos espíritos mais lúcidos do Cristo, desce à Terra para trazer a terceira revelação. Então, é um homem de escola, um espírito puro, muito evoluído, Allan Kardec, né? E que vem à Terra, né, trazer, codificar a doutrina, enfrentar todos os reveses, todas as perseguições. Então, é um missionário. É algo de espírito puro mesmo que Allan Kardec vem aqui na Terra trazer essa missão para a gente, trazer a verdade, a terceira revelação, a verdade. Só que era tudo, né? Tudo conspirando contra ele, os espíritos disseram para ele isso, né? Quando ele tem as mensagens particulares nas casas que ele começou a frequentar, de reuniões mais restritas, mais íntimas, e os espíritos falavam: vai te levantar tudo, né? Levantar-te-ão ódios contra você, porque você vai estar codificando a verdade. E ele embrenha, né, não desiste e segue. E depois de 10 anos depois, é lindo, ele dá o seu testemunho, né? Falando que um coração que ele aliviasse já valeria a pena todos os dissabores. Ele fala, os espíritos falaram dos dissabores, não falaram das alegrias que eu ia ter nesses 15 anos, né? Nesses 10, 15 anos que Allan Kardec esteve à frente, codificando, organizando, até que ele desencarna repentinamente, né? Mas aí, vamos ver, então, o que é os espíritas no Livro dos Médiuns aqui, né? Que eu já mostrei para vocês. Kardec fala que nós temos os espíritas experimentadores. Então, a gente pode... Eu já vou voltar no Evangelho, nas pedras, nos espinhos, na Terra Boa, mas vamos só rever o Livro dos Médiuns. A gente tem que estar sempre mergulhando em Kardec, né? E vendo aqui, quando ele está estudando o método, ele está falando que nós temos 4 categorias de espíritas, porque a palavra espírita foi cunhada por Allan Kardec. Espírita é aquele que acredita no espiritismo, na doutrina codificada por Allan Kardec. Então, é ele que cunhou essa palavra. Então, o espírita experimentador, ele diz, são aqueles que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o espiritismo é apenas uma ciência de observação. Uma série de fatos mais ou menos curiosos, então, são os espíritas experimentadores. Ah, mas se eu não fui no centro, não teve lá uma comunicação, se eu não vi uma mesa girar, se eu não vi uma manifestação de espírito, e é isso que eu quero ver, e se não tem isso, eu nem volto naquele centro, não volto naquele grupo. O que eu quero é brincar no laboratório do mundo invisível ali, né? Porque até Kardec estuda aqui o laboratório do mundo invisível. Aí ele fala, Allan Kardec, que tem uma outra categoria, né, que seriam outros solos, né, que são os espíritas imperfeitos. Ele diz que os que no espiritismo veem mais do que fatos, compreendem a parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. Insignificante ou nula é a influência que lhes exerce nos caracteres. Em nada alteram seus hábitos e não se privariam de um só gozo que fosse. O avarento continua a ser avarento, o orgulhoso continua cheio de si, o invejoso e o ocioso sempre hostis. Considera a caridade cristã uma bela máxima. Esses são os espíritas imperfeitos. Então, eles sabem, compram os livros, participam do estudo, eles são espíritas, simpatizantes, o que for. Mas é muito lindo para o meu vizinho.
Eu ainda não dou conta, eu não vou mudar meu jeito de ser. Então, porque reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que fazem em reformar, em vencer as suas más tendências. Então, esse espírita, né, ele não quer mudar, ele continua sendo o que ele é. Né? Então, é o espírita imperfeito. Aí nós temos os espíritas cristãos. Então, olha que interessante, Kardec fala de espíritas cristãos. Qual que é a definição? Os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências, convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir seus maus pendores. As relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensar em praticar o mal. A caridade é em tudo a regra de proceder a que obedece. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. E aí Allan Kardec ainda fala de uma outra categoria, que são os espíritas exaltados. Aí Kardec diz assim: a espécie humana será perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. Em tudo o exagero é prejudicial. Em espiritismo, infunde confiança demasiado cega e frequentemente pueril no tocante ao mundo invisível e leva a aceitar-se com extrema facilidade e sem verificação aquilo cujo absurdo ou impossibilidade a reflexão e o exame demonstrariam. O entusiasmo, porém, não reflete espiritismo. Então, são os espíritas exaltados, aqueles que qualquer fake news eles já estão compartilhando e acreditando e imaginando, não estudam, não têm conteúdo doutrinário básico e querem converter todo mundo, querem, né, criar mesmo um proselitismo, e são mais nocivos do que prejudiciais, porque eles aceitam tudo. Então, se chegar uma mensagem agora falando que vem alguma cura, alguma coisa assim, a pessoa vai acreditar em tudo. Porque se falou que é o espírita, que é o espiritismo, ela infunde confiança demais, né? Imaginando que o espiritismo é a única salvaguarda e que o espiritismo vai vencer e que o espiritismo é o caminho, né? Então não é isso. A gente tem que ser, o espiritismo é um caminho para fazer com que a gente compreenda um pouco mais o evangelho, bem mais, dependendo de quanto a gente estuda, mas para a gente aplicar. Porque tá vendo como que a parábola do semeador e essas definições de Kardec, elas se conjugam. Porque que terra nós estamos sendo? Nós somos uma terra em que o espiritismo está sendo semeado. A gente tem o evangelho há mais de 2000 anos, depois veio a terceira revelação, o espiritismo, e nós temos a bênção de sermos ou espíritas mesmo, atuantes do movimento espírita, ou simpatizantes. Estamos aqui na plataforma sempre seguindo os estudos e gostando dos estudos, né? Mas o que a gente muda em nós? Não adianta eu ser espírita e continuar sendo a mesma avarenta, maledicente, preguiçosa, difícil de lidar. Então, é a mesma coisa da semeadura. Então, como o espiritismo descortina para a gente o evangelho, e são vários estudos do evangelho, miudinhos, NEPs, estudos minuciosos, então é lindo esse movimento de pegar o evangelho e refinar, e ir vendo versículo a versículo. O Emmanuel faz isso na série Fonte Viva, depois em vários estudos. Padre Damiano fazia isso com Alcíone no livro Renúncia. Então, é muito bom a gente refletir. Então, agora, a gente vai ver o Evangelho devagarzinho. Vamos entender. Só que aqui, eu estou fazendo bem resumido. Muito do que eu vou trazer aqui para vocês está no EAD, que é o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Tem as apostilas, tanto em PDF quanto físicas, e também na Bíblia do Caminho. Então, eu estou com a minha colinha aqui, ó, tem até aqui no computador, até se precisar eu consulto aqui, volto aqui para a câmera, né? Para a gente ver o Evangelho, para a gente estudar o Evangelho através do EAD. Mas tem alguns livros também que eu vou citar aqui. Então, se vocês digitarem EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, Parábola do Semeador, tudo que eu vou falar está lá. Aí, a primeira reflexão do Evangelho: saiu a semear. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Não é assim? Na hora que eu li no comecinho, Jesus estava lá na Galileia, aquele mar da Galileia que não é mar, é um lago. Mas para Israel é um país tão
desértico, né? Israel fica, 60% de Israel é deserto, se não me engano. Ver aquele tanto de água, para eles era o Mar da Galileia, mas é um lago maravilhoso. E, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Esse mar é o mar das experiências humanas. E tendo Jesus saído de casa naquele dia, o Evangelho mostra esse sair, esse levantar, esse agir. É isso que o Evangelho nos convida, a trabalho e perseverança. Então Jesus podia falar, nossa, eu sou espírito puro, elevado. Fulano, vai lá e explica para eles o que é o amor. Ciclano, vai lá e mostra para eles o que é o perdão. Jesus sai a semear, senta junto ao mar. Quer dizer, um espírito evoluído, ele desce, ele senta junto às nossas dificuldades, ao mar da vida, a todas essas ondas que vêm, que trazem, né, dificuldades, esperanças, e Jesus está lá conosco. Ele tem essas dívidas, essas dúvidas, esses anseios, esses medos? Não. Espírito puro, crístico. Mas ele vem e senta. Então ele sai. É a dinâmica de Jesus agir, de sentar. Só que entra a diferença, a autoridade moral. Ajuntou-se muita gente ao pé dele. Então, Jesus, pela graça de Deus, sou o que sou. Paulo de Tarso fala, a gente também tem que se reconhecer o que nós somos de bom. E Jesus sempre diz, bom só há um que é Deus, mas mestre, bem o dizes que sou. Então, a gente tem que saber o que a gente é. Né? Então, Jesus sabia, ele era mestre. Então, as pessoas sentam ao pé dele, mostrando essa hierarquia de saber. De sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Então, Jesus vai para o barco para ficar mais distante, para aquela toda a multidão em volta do lago ver Jesus. Então, é a autoridade moral. E quando estamos de pé, é porque nós estamos prontos para acolher as orientações. A simbologia do evangelho, ele está de pé. Ele está ali pronto a receber. Então, essa autoridade moral de Jesus, essa atração poderosa, né? Essa vibração de amor, ele ajunta. Quando a gente tem essa vibração de amor, porque a gente não temos a pretensão de ter a vibração do amor do Cristo, mas a gente pode ter a vibração do amor aqui de cada um de nós. A gente ajunta outros corações junto conosco. Mas para isso a gente precisa ter um espírito, uma virtude, né? Quando a gente fala no espírito, é quando a gente fala, ela tem aquele espírito de simpatia, né? Qual virtude? A virtude da colaboração. Então, para a gente ajuntar corações, para a gente ter essa autoridade moral, para a gente ter esse trabalho, essa perseverança e realmente ter essa dinâmica de agir em prol dos outros, assim como Jesus saiu da sua casa, sentou, aí ensinou, nós também podemos fazer. Como está o nosso espírito de colaboração? Nós temos que manter o nosso espírito pulsando numa cadência de doação. Porque a gente é solicitado a todo momento para ajudar. Aí eu trouxe o livro Roteiro. A todo momento nós somos solicitados a colaborar. A gente não está lá paradinho, Jesus sai, Jesus joga semente. Jesus perdoa, Jesus cura. Não. Jesus não falou, ide e pregai o evangelho, ide e anunciar o evangelho a todas as gentes, a todas as nações. Esse livro também, que eu gosto muito, o livro Roteiro, e tem o capítulo, se não me engano, é o 32, colaboração. Então, a gente está falando aqui, ó, em sua condição de movimento renovador das consciências, a nova revelação vem despertar o homem para o lugar determinado que a providência lhe confere. Então, é isso, além do que o Cristo falou de terra boa, de espinheiros, de pedregulhos, a doutrina espírita vem acordar a gente, porque ela é um movimento renovador de consciências. Então, é a parábola do semeador e mais essas instruções que Kardec traz de quais espíritas estamos sendo. Então, qual é a nossa posição? Né? Qual é o lugar determinado que a providência confere? O que é isso que o Emmanuel Chico Xavier está dizendo? Ele está dizendo que, acima de tudo, de que o egoísmo, filho da ignorância, responsável pelos desvarios da alma, é perigosa ilusão. A gente viu que os espíritas imperfeitos são aqueles que ficam no egoísmo, do orgulho e não mudam. Nós vamos ver os outros tipos de solo, que são solos do vício, do materialismo, não mudam.
Então, o Espiritismo traz a chave dos princípios religiosos, vem compelir-nos à observância das leis mais simples da vida, revelando-nos o impositivo de colaboração. Então, eis que o semeador saiu a semear. Ele vai colaborar na obra do Pai. Na obra. Jesus sempre falou: eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Uma comida eu tenho, que é fazer a vontade do Pai. Então, a vida é pródiga de sabedoria em toda parte, demonstra o princípio da cooperação em todos os seus planos, né? Então, o Emmanuel é uma maravilha, porque ele traz tudo da natureza, é uma didática, né? Porque nós estamos engateando aí, quando a criança é pequenininha, não adianta você abstrair com ela, né? Você tem que trazer coisas concretas. Eu trabalho como evangelização da infância, dos pequenininhos, então você tem que mostrar aquilo bem concreto para eles pegarem, para eles verem os fantoches, verem os livros, verem a massinha, verem aquilo para conseguir abstrair. Com os jovens, você não precisa, né? Apesar de que eles adoram, né? As dinâmicas e as brincadeiras. Mas aí, voltando aqui, com a questão de como entender a cooperação. Tanto que a doutrina espírita é pedagógica. Ela explica para a gente entender, ó. Para que eu vou colaborar? O verme enriquece a terra e a terra sustenta o verme. Tanto é que o Emmanuel falou que o Chico falou que era um verme, ele falou: você é um subverme. Não, o Chico falou que era um subverme, porque o Emmanuel falou: não, o verme está cumprindo. Ele está colaborando no universo. Então, não assunte, não critique o verme, né? Que o Emmanuel puxa a orelha do Chico. Então, o verme coopera, enriquece a terra. Aí, por vez, a terra sustenta o verme. A fonte auxilia as árvores e as árvores conservam a fonte. Está vendo a cooperação? O solo ampara a semente e a semente valoriza o solo. Não é isso? Nós estamos falando da parábola do semeador? Como tem sido, né? A nossa semeadura, porque tem que ter um solo para a semente do evangelho valorizar esse nosso solo. As águas formam as nuvens e as nuvens alimentam a água. E aí ele vai falando das abelhas, do pão, do casaco, de tudo, da lavoura, da chuva, e chega em nós. Cada criatura é peça significativa na engrenagem do progresso. Todos possuímos destacadas obrigações no aperfeiçoamento do espírito. Alma sem trabalho digno é sombra de inércia no concerto da harmonia geral. Alma sem trabalho digno é sombra de inércia no concerto da harmonia geral. Cérebros e corações, mãos e pés em disponibilidade, palavras ocas e pensamentos estanques constituem congelamento deplorável do serviço da evolução. A vida é força divina que marcha para diante. Eia, agora é o tempo de semear. Então, obstruir-lhe a passagem, desequilibrar-lhe os movimentos, menoscabar-lhe os dons e esquecer o valor é criar aflição e sofrimento que vai voltar, agora ou mais tarde, contra nós mesmos, quando a gente não entra nesse fluxo de cooperação. Então, precatem-se, tomem cuidado aqueles que julgam encontrar na mensagem do além o elixir do êxtase preguiçoso e improdutivo. Como a gente fala, morreu, não é, mas descansou, né? Ou, nossa, não vejo a hora de partir dessa para melhor, imaginando que a gente vai descansar, que vamos ficar livre dos problemas, livres dos parentes difíceis, livre das mazelas. As mensagens do além não vêm trazer para a gente êxtase improdutivo, êxtase preguiçoso e improdutivo. O mundo espiritual não abriria suas portas para consagrar a ociosidade. As almas que regressam do túmulo indicam a cada companheiro da terra a importância da existência na carne, acordando-lhe na consciência não só a responsabilidade de viver, mas também a noção do serviço incessante do bem, como norma de felicidade imperecível. Então, o Espiritismo vem nos mostrar que nós somos, além de solos de terra boa, nós temos que ter também essa colaboração, essa noção do serviço incessante do bem, que são os espíritas cristãos. Então, é linda essa mensagem. Quem quiser depois ler e reler, o livro é todo lindo, né? O livro roteiro, ele fala justamente isso, do que as almas, né, estão trazendo para a gente, os vivos do além. Tem uma passagem desse livro que ele começa dizendo: os vivos do além, irmãos, né, a vida não cessa, é lindo. Eu considero a mensagem 40
a mais linda de Emmanuel, de tudo que eu já li de Chico Xavier, Ante o Infinito. Eu acho, capítulo 40. Depois me contem aí se vocês gostam dessa mensagem também, mas é uma que me toca muito. Não sei se foi uma das primeiras que eu vi no Espiritismo, há mais de 20 anos atrás, então me marcou muito, né? A gente sempre tem as passagens que nos marcam. Mas voltando aqui para o Evangelho, multidão de pé, pronta para acolher as orientações vindas do Mestre. Aprender com segurança. Aí vamos passar um pouquinho em cada solo para a gente encerrar, porque também já estamos, né, quase 30, 40 minutos. Eu esqueço de marcar o tempo, mas sei que a gente já está bem avançado. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. Então é o primeiro tipo de solo, que é o solo à beira do caminho. O que é isso? As pessoas indiferentes, refratárias ao evangelho, materialistas, não significa que são ricas ou pobres. Materialista existe, né? Tanto um rico pode ser nada materialista e um pobre pode ser extremamente materialista. Então, são os materialistas, só enxergam a matéria, o corpo, as coisas que o corpo pode oferecer, os prazeres, ouvem as lições e retiram-se. Seus corações não sentem os ensinamentos e, por comodismo, acham mais fácil abandoná-los. Então, esse é o primeiro solo, o solo à beira do caminho. Você vê que as aves vêm e comem, né? Depois, a gente tem o segundo solo. Vamos com Jesus de novo. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Não tinha raiz. Já melhora a situação, mas ainda está ruim, né? São pedras. Pedra é o quê? Simboliza o quê? Cristalização mental. A pessoa não muda, a pessoa está cristalizada, a pessoa cria um padrão, fixação mental. Isso aí a gente tem que estudar André Luiz, Hermínio de Miranda, a ciência espírita que traz muito essa questão da nossa mente, cristalização mental. Interesses passageiros e superficiais que não cedem espaço a entendimentos mais profundos. Então, se a gente pega pedra, vamos filosofar o que significaria pedra na parábola do semeador. Interesses passageiros e superficiais e que não cedem espaço a entendimentos mais profundos. O que é pedra no conceito científico do espiritismo? Que o espiritismo é um aspecto tríplice, né? Filosofia, ciência e religião. A pedra seria o que? Na ciência espírita, cristalização mental. É o entusiasmo de primeiro momento. Então, porque não basta germinar, não basta começar, logo cresce. É o que? O entusiasmo fácil. Mas não cresce, não frutifica. Então, não tem o espírito de sequência que existe na natureza. Que existe em tudo, né? Então, não existe isso. Só germina, mas não cresce, não frutifica. O que acontece? Não tem persistência, não sobrevive aos desafios da vida. E como somos testados, como a tentação nasce de nós, a soma de nós, se a gente não poda. Não tem como a gente ser provado se a gente não for testado. Então, essa tentação vai estar sempre para a gente desistir, para a gente desanimar, para a gente não perdoar. Tudo. Perseverai. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, no livro Pão Nosso, outro livro mostrando para vocês, o capítulo 167 fala dessa questão de renovação. O capítulo 167, ele fala do entendimento. Ele está baseado na carta de Paulo aos Romanos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí, o que ele traz aqui, o Emmanuel? Ele diz aqui que a renovação indispensável não é de plano exterior flutuante. Transformar-se-á o cristão devotado não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz, em novas concepções. Então, essa semente, ela tem que encontrar um terreno onde tenha nova luz, novas concepções. Se a gente cristaliza a nossa mente, a gente fica fechado nessa pedra, a gente não consegue. Então, a gente tem... Aí ele fala, não te cristalize em falsas noções que já te prejudicaram o dia de ontem. Então, nós precisamos, né, realmente analisar, flexibilizar, não criar já padrões de que isso é assim, assado, vai ser assim. Leveza, vida plena, vida leve. Então, essa passagem, entendimento, também fica a sugestão para vocês lerem. Eu estou lendo só alguns trechinhos para complementar o que está no EAD, mas é isso, essa pedra é cristalização mental, são interesses passageiros, germina rápido, mas não cresce, não frutifica, ok? Aí a gente vai para o terreno
dos espinhos, e outra caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram. O que são? O que é esse solo dos espinhos? São os vícios, são as más inclinações, são as imperfeições, tudo isso sufoca a semente do evangelho. A gente tem um pequeno desenvolvimento espiritual, né? Mas a gente se acomoda melhor nas facilidades da matéria. Ah, mas ajudar para quê? Entender para quê? Ser voluntário para quê? Espinhos sufocam. Então, todos esses vícios são os espinhos e eles criam obstáculos ao processo de evangelização da criatura humana. Qual o pior, o mais radical vício? O do interesse pessoal, né? A gente sabe que o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade, mas quando Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, estuda os vícios e virtudes, ele diz que o interesse pessoal é o que denota a inferioridade. Então, muitos de nós falamos, mas o que eu vou ganhar com o evangelho? O que eu vou ganhar com o espiritismo? Né? A gente está querendo sempre saber assim, né? Tipo, seus problemas se acabaram. Né? Eu vou entrar no espiritismo, a espiritualidade resolve tudo para mim, e né, eu não preciso me preocupar. A gente sabe que não é assim, né? Aí que entrando no espiritismo, que se descortina as imperfeições que nós temos que modificar, os esforços em vencer as más inclinações. Senão nós vamos ficar no espírita imperfeito, de Kardec no Livro dos Médiuns, continua a ser avarento, mas ele estudou a parábola do rico insensato e viu que ele juntou um tanto de coisa e depois veio a morte, para quem será? Então, tá vendo? Não está aplicando. Então, ele conhece o evangelho, ele é o solo ali do espinho, mas o espinho sufoca. Eu não vou ter generosidade, não vou colaborar, não vou, né, me afadigar tanto pela posse do ouro, porque, né, eu quero ficar, esses espinhos me sufocam. A pessoa, né, fica imaginando que vai ter um dia, um melhor momento, onde não vai ter esses vícios, essa falta de tempo que a gente sempre coloca, né, como as nossas justificativas para não evangelizar a nós mesmos. Então, esses são os espinhos que a gente conhece bem, porque somos, né, espíritos ainda imperfeitos. Agora a gente vai chegar naquilo que todos queremos ser, que todos seremos um dia, e aí espero que tenham bastante terra boa aqui também nos assistindo, que é a outra semente que cai em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, a terra boa é aquele que não tem medo, mas também não tem pressa, mas também não retarda. É o equilíbrio. A terra boa é que trabalha incessantemente, guia-se por elevadas intuições, porque o plano maior está conosco, os espíritos influenciam nossas vidas muito mais do que imaginamos, de ordinário eles nos dirigem, então vamos ser dirigidos por espíritos do bem. Por isso, a gente sempre pensa nessa pergunta, nossa, olha a obsessão, os espíritos que nos dirigem para o bem, nos dirigem para sermos terra boa. Só que ainda existe essa providência divina e esse entendimento que tem terra boa, que produz 100, 60 e 30. Olha a diversidade, né? Aquele que está produzindo 30, no demora vai produzir 60, tem aqueles que já estão produzindo 100. É a escala evolutiva, é a nossa trajetória de espíritos, do átomo ao arcanjo. O arcanjo que um dia começou como átomo. Bonito, né? Então, aí para encerrar, eu até tirei aqui, printei no meu celular, porque às vezes fica difícil ficar lendo, o que finaliza eu vou achar aqui para vocês, o que finaliza esse texto, que ele diz assim, ó, os 4 campos de semeadura citados na parábola simbolizam os diferentes tipos de mentalidade espiritual. A semente é o evangelho de Jesus, entendido como roteiro de vida, mesmo quando chega até nós e não encontra a devida ressonância. Quando isso acontece, as sementes caídas às margens do caminho servem de alimento aos pássaros, porque os condicionamentos seculares, representados por valores fúlgidos e vinculados ao plano puramente material, falam mais alto.
A segunda situação nos reporta a terra rasa, sem profundidade, que favorece a germinação da semente lançada, mas que não permite que se crie raiz, devido à presença de pedras, que são as cristalizações de ideias e de comportamentos, heranças de experiências passadas. Então a gente tem que desapegar. Ah, mas eu sou sempre assim. Não podemos, temos que mudar. As sementes germinadas entre os espinhos, por sua vez, originaram o crescimento de uma frágil planta, que logo morre, sufocada. Os espinhos são os hábitos menos felizes, de feições acentuadamente transitórias. Um pensamento negativo ou a supervalorização de coisas materiais, por exemplo, podem crescer desordenadamente, abafando por egoísmo ou comodismo os valores imortais que nos chegam do alto. A semente que cai no terreno fértil é a que foi semeada num coração mais amadurecido e receptivo ao Evangelho, disposto a acatar novos aprendizados e a renunciar às antigas e infelizes aquisições. Mesmo nesse solo fértil, cada um produz de acordo com o seu piso evolutivo ou grau de adiantamento espiritual. Uns produzem mais, outros menos. Então a gente encerra. Isso já temos mais de meia hora, acho que mais de 40 minutos. A gente encerra com o capítulo 25 do Pão Nosso nas Estradas, que é justamente o estudo da parábola do semeador. Emmanuel pega em Marcos. Ele diz: Jesus é nosso caminho permanente. Junto dele seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes sinceros ao roteiro santificador. Então, Jesus é o semeador, ele é o cara, ele é o guia e modelo. Dessa via bendita e eterna procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas para que o tesouro não lhe passe despercebido. A semente virá, porque a questão é essa, a semente está sendo semeada. A gente não pode falar, não, mas eu não sou nem solo fértil, eu não sou terra boa, eu não sou espinheiro. Nós somos alguma coisa. A semente está sendo lançada. Ela virá sempre entre as mais variadas circunstâncias. Qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios de vida, espontaneamente, a bondade invisível distribui, com todos os corações, a oportunidade de acesso à senda do amor. Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, no livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebestes o princípio celeste, cultiva com devotamento, abrigando nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita-a e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Então vamos observar como está ocupado o terreno do nosso coração. O Emmanuel que fala das ervas daninhas. Então, vamos refletir nesse abençoado domingo e nos outros dias que forem assistidos esse momento de estudo do Evangelho, refletir com esse semeador que sentou ao lado do mar, com aquela multidão, e nos legou um ensinamento para todas as nossas eras. A semeadura, a semente do Evangelho, o único roteiro seguro para a nossa existência, para a nossa existência aqui, para a nossa existência na imortalidade, a qual nós somos dotados, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Jesus. Temos uma imortalidade como nossa herança. E às vezes a gente não tomou posse dessa herança, dessa imortalidade, e vivemos para a matéria, para as coisas transitórias, imperecíveis, que nos cansam, nos cansam. Então, que nesse momento, né, a gente estuda o Evangelho de Jesus, a gente fala de Jesus o ano inteiro, a todo momento, mas não podemos deixar, né, de lembrar esse mês de dezembro, em que ficam esses conflitos justamente, né, desses espinheiros aí do materialismo, do consumismo, do Papai Noel, de luzes, né, do mundo. Vamos acender a luz em nós, a luz do Cristo. É essa renovação que o texto do entendimento fala, é renovação interna, é realmente afofar o solo do nosso coração para receber essa semente
para frutificar, para crescer, germinar e frutificar. Esse é o caminho. Essa é a nossa destinação. Esse deve ser o nosso propósito, hoje, agora e sempre. Sermos terra boa, solo fértil. É o que a mensagem de hoje nos passa e nos convida a ser. Muita paz, muita luz, bênçãos para todas as famílias, todos que estão nos assistindo. Até domingo que vem, continuando esse estudo maravilhoso da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja, graças a Deus.